Olá pessoal! Como você provavelmente sabe, nosso planeta é composto por 70% de água. Nós a bebemos e tomamos banho com ela. Cultivamos comida com a ajuda dela e basicamente nós sobrevivemos graças a ela. Mas existem alguns corpos d'água na Terra que são muito perigosos para homens, plantas e outros animais. Neste vídeo vamos falar sobre lagos e rios que podem ferir gravemente ou até mesmo matar uma pessoa. Então estes são os 10 lagos e rios mais perigosos do planeta. Vamos começar. Rio Citarum. A Indonésia é um país insular localizado no Sudeste Asiático. Na ilha de Java, uma das maiores do país, corre o rio Citarum, que tem um papel importante na vida dos habitantes locais. A água deste rio é usada para agricultura e abastecimento da população, e também é a artéria aquática mais importante da província. Mas há um pequeno problema. Hoje este rio é o mais poluído do mundo. Nesta imagem você pode ver que se não fosse pelo barco, a água não teria contato com o ar por causa da camada de lixo. O lixo, como um tapete, cobre densamente a superfície do rio. Este rio parece mais um lixão do que uma fonte de água. Foram investidos rios de dinheiro para limpar o rio, mas isso não ajudou a reduzir a quantidade de lixo. Ao tentar remover o lixo do rio, sua quantidade parece dobrar. Então, se você estiver na região, não recomendamos nadar neste rio, beber a água dele e nem mesmo chegar perto dele. Rio Tinto. Depois de milhares de anos de atividade industrial na região, este rio incrível se tornou um rio morto, ou como também é conhecido, um fluxo de ácido. O nível de acidez da água é surpreendentemente alto. Para você entender, o índice de acidez deste rio é maior do que o suco de limão concentrado ou do vinagre comum, e apenas alguns organismos podem sobreviver a tais condições. Hoje, a fauna e a flora locais são basicamente colônias de superbactérias. As águas do Rio Tinto têm uma cor vermelha saturada que em algumas partes se transforma em outras cores do arco-íris, mas não menos brilhantes. Falando nisso, os astrofísicos estão interessados em estudá-lo, já que o Rio Tinto pode ser semelhante aos rios em outros planetas do nosso universo. Lago Kivu. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem nas margens deste lago africano. A cada dia, essas pessoas nadam em suas fontes termais, pescam, navegam e aproveitam a vida, sem saber que a qualquer momento este corpo d'água pode se tornar um monstro e destruir toda a vida ao seu redor. Ao lado dos lagos de Nyos e Monon, o lago Kivu é um dos 3 corpos de água mais perigosos da África, capaz de fazer uma erupção em grande escala. Segundo os pesquisadores, o fundo do lago esconde 65 quilômetros cúbicos de metano e 256 quilômetros cúbicos de dióxido de carbono, o que poderia causar uma catástrofe global. Por enquanto, não se sabe o que exatamente poderia desencadear a catástrofe, mas os cientistas acreditam que os vulcões adjacentes são a maior ameaça. O vulcão Kituro está localizado nas costas do Kivu, e o vulcão Nyiragongo, o mais ativo na África, está localizado a 18 quilômetros do lago. A atividade vulcânica pode interagir com as camadas no fundo do lago, aquecê-las e gerar uma erupção de dióxido de carbono e metano, com a consequente criação de ondas gigantes. É assustador pensar nisso, mas esperamos que nada de ruim aconteça nesta região. Rios de Joanesburgo. Não é muito agradável sofrer de uma doença intestinal, não acham? Agora imagine nadar em águas cheias de bactérias que podem causar tais doenças. É assustador pensar nisso, mas essa é a realidade de muitos rios de Joanesburgo, na África do Sul, onde o nível de enterobactérias, em alguns lugares, excede o padrão até 240 vezes. Embora a população local esteja procurando uma solução, o pesadelo continua, já que o governo nega que haja um problema. Os políticos devem ouvir especialistas em saúde que afirmam que beber água desses rios coloca a vida de qualquer pessoa em risco mortal. Rio Blackwater.
O excesso de água também pode ser um problema. Pergunte a qualquer um no estado da Virgínia, perto do rio Blackwater, e eles concordarão com esta declaração. Esta região testemunhou mais inundações do que qualquer outro lugar nos últimos anos. Após 60 anos de tranquilidade, o rio transbordou e inundou cidades próximas mais de 6 vezes nos últimos 10 anos. Felizmente ninguém morreu por causa das inundações, mas pode acontecer novamente a qualquer momento. Infelizmente ninguém pode dizer por que o rio Blackwater tem transbordado com tanta frequência, mas apesar disso, os habitantes estão dispostos a esclarecer a situação e querem parar de se preocupar com a possibilidade de que o excesso de água tire suas casas. Rio Tualatin. Este rio está localizado no estado do Oregon, Estados Unidos, e não é o melhor lugar para nadar com seu animal de estimação. Todos os anos, centenas de animais morrem neste rio por causa das algas azuis e verdes venenosas, que são bactérias realmente letais. Elas crescem rapidamente, pintando a água com uma impressionante cor turquesa. Os infelizes que saltam para este rio podem esperar, na melhor das hipóteses, diarreia e fraqueza, e no pior caso, paralisia ou coisa pior. Então, tenha muito cuidado. Rio Belfort. O rio Belfort difere dos anteriores porque não está fervendo e não é venenoso nem radioativo. No entanto, este rio é muito perigoso e suas águas causaram muitas mortes. Por exemplo, em 2010, um pai, junto com sua filha e seu melhor amigo, se afogaram depois que algumas corredeiras os tiraram do barco. Depois de vários anos, um caso semelhante chamou a atenção do público. A corrente impetuosa e as corredeiras perigosas quase tomaram a vida de uma pessoa. Este rio não é o mais famoso, mas ainda é um lugar bastante perigoso. Rio Potomac. Este rio é uma das artérias aquáticas dos Estados Unidos. O rio passa pelos desfiladeiros rochosos do Blue Ridge, criando uma bela cachoeira. É também um ótimo lugar para os entusiastas da pesca. Embora a maioria conheça este rio por banhar a cidade de Washington, ele é realmente famoso por ser um assassino em série. Desde as Great Falls até a Chain Bridge, o rio cria uma série de corredeiras e cachoeiras capazes de carregar suas vítimas por quase 2 quilômetros. Aproximadamente 6 pessoas por ano morrem nas águas deste rio, e mesmo aqueles que só apreciam suas costas também estão em perigo. Em primeiro lugar, pode parecer que não há nada a temer. No entanto, as autoridades locais lançaram uma campanha com um slogan bastante marcante e direto: se você entrar neste rio, você vai morrer. Rio Amazonas. O Amazonas é um dos rios mais espetaculares do nosso planeta. É o segundo rio mais longo do mundo, depois do Nilo, e o maior rio do mundo de acordo com o volume de água. Tudo nesta região é de um tamanho muito grande. Um peixe-gato pode chegar a 450 quilos, e você pode encontrar enormes anacondas. O Amazonas também é o lar de piranhas de dentes afiados e tubarões cabeça chata, criaturas incrivelmente agressivas e imprevisíveis. No geral, este rio não é o melhor lugar para nadar tranquilamente no meio-dia. Piranhas, caimãs e enguias elétricas são alguns dos motivos para ter cuidado. Mas, além disso, há um peixe pequeno e perigoso, conhecido como lampreia do rio. Este pequeno parasita pode facilmente aderir a qualquer parte do seu corpo, como uma sanguessuga. Então, verifique seu corpo depois de nadar, pois uma piranha ou uma lampreia podem ficar presas a você. Poço de Jacó. Esta caverna submarina com 4 metros de diâmetro está localizada na cidade de Wimberley, no Texas. A caverna tem um centro de queda de vários metros de comprimento e depois se transforma em uma espécie de corredores submarinos que se estendem em todas as direções. O Poço de Jacó já tirou a vida de 8 mergulhadores que tentaram investigar suas profundezas. Os mergulhadores dizem que debaixo d'água existem várias cavernas conectadas entre si. As cavernas são acompanhadas por entradas
muito pequenas, nas quais uma pessoa pode ficar presa facilmente. Em uma das cavernas, o chão é feito de pedra calcária, então, depois de uma entrada errada, encontrar a saída pode ser impossível. Por exemplo, nenhum profissional foi capaz de investigar todos os cantos escondidos desta rede de cavernas subaquáticas. No entanto, os eventos trágicos são esquecidos, já que a caverna também é visitada por pessoas que procuram se divertir e pular das rochas na costa. De acordo com os rumores, se uma pessoa saltar apenas uma vez no poço, se vestir e sair e nunca mais voltar, ele terá boa sorte durante toda a vida. Algum de vocês esteve neste lugar? Conte pra gente nos comentários. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.